Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. É preciso desfazer muitas mentiras que esses teóricos comunistas da conspiração andam espalhando aqui no YouTube, no Facebook e em diversos sites pela internet. É uma coisa difícil porque são dezenas e dezenas de pessoas, fora as pessoas que sem conhecimento acabam extraindo e acabam divulgando, propagando essas mentiras sem ter o conhecimento bíblico e histórico, né? Então é necessário dividir as mentiras promovidas por esses teóricos comunistas da conspiração da verdade. Bom, e uma dessas mentiras, uma dessas mais novas mentiras promovidas por esse grupo, está relacionada à nova moeda, a criptomoeda que será lançada pelo Facebook no ano de 2020, né? Então tudo que surge nos Estados Unidos, de qualquer empresa, de qualquer parte política, é claro que é objeto de teoria da conspiração para se formar, né, uma ideia na cabeça das pessoas que a besta, que o governo do anticristo, ele é os Estados Unidos. Claro que isso biblicamente não tem nenhum respaldo bíblico, certo? Então, uma dessas mentiras que inventaram é que nós entraremos na área de na era, melhor dizendo, na era de Aquário no ano de 2020. Isso é uma grande mentira, tá? É só você pegar astrólogos que têm propriedade, astrólogos que possuem conhecimentos do que fazem, do que estudam, certo? Para você entender que falta muito tempo ainda. Não existe uma data fixa, certo? Não existe nada fixado de acordo com o tempo, com a cronologia do tempo, de quando nós entraremos na era de Aquário. Mentira, nós não entraremos na era de Aquário em 2020, segundo o que esses teóricos comunistas da conspiração andam dizendo, certo? Então, eu separei aqui um site de respeito, né, com informações correspondentes ao que vai acontecer de fato, porque não existe nenhuma data específica de quando nós entraremos na era de Aquário, beleza? Por essa razão, só vou ler uma parte, beleza? Por essa razão, quando falamos em era de Aquário, não podemos definir com precisão o momento de seu início. Nenhum astrólogo ousaria definir com exatidão essa data. Prestar atenção nisso aqui, pessoal. E aí eu peço a gentileza para vocês compartilharem essa informação, porque o que está sendo pregado de mentira na internet é uma coisa absurda. E que as pessoas vêm compartilhando e acreditando no que esses comunistas estão dizendo por aí é uma barbaridade. É uma coisa impressionante, uma coisa absurda, o tamanho das mentiras que esse povo está pregando, das distorções que esse povo está pregando. Como eu disse, é uma coisa inacreditável, uma coisa absurda, né? Então você pega pessoas com responsabilidade, pessoas que sabem do que estão falando em relação à astrologia, em relação ao verdadeiro início da era de Aquário, né? E aqui nós temos a resposta eficaz de que 2020 nós não entraremos na era de Aquário. Talvez isso aconteça mais perto do ano 2160. Mais perto do ano 2160. Olha só o absurdo das mentiras que esses grupos estão promovendo. Ah não, é que o governo faz parte do governo do anticristo, essa nova moeda do Facebook faz parte do governo da nova ordem mundial, da elite global, do governo do anticristo. Gente, essa tentativa, né, que infelizmente consegue convencer muitas pessoas, eu tenho que ser honesto porque eles são muito bons no que fazem. Quando a gente fala em desinformar, eles são muito bons em passar mentiras, em passar desinformações, principalmente com distorções bíblicas
para fazer com que as pessoas acreditem nas mentiras dessa sociedade, certo? Então, Libra, essa nova moeda, essa criptomoeda que será lançada pelo Facebook em 2020, não tem nada a ver com a Era de Aquário, tá? A Era de Aquário, como você leu comigo aqui, ela tem uma previsão de bons astrólogos, de gente que sabe do que está falando, somente no ano, provavelmente de 2160, não tem nada a ver com 2020, certo? Mas, como eu disse, tudo que surge nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o principal alvo dos comunistas, dos islâmicos e dos nazistas. Não se esqueça que na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, com essa história de elite global, né, que foi construída pelos comunistas da antiga União Soviética em 1903, eu vou trazer informações com livros de autores competentes mostrando essa verdadeira história. Tá? É só você pesquisar um pouquinho mais para você entender que essa história de elite global, de que os judeus junto com a maçonaria querem comandar o mundo, ela foi construída na antiga União Soviética. Uma grande mentira diante dessa história dos protocolos dos sábios de Sião. Isso é uma história proibida, porque é uma história que promove antissemitismo. É uma história de perseguição que foi inventada contra o judeu, contra o povo judeu. E aí ela foi remodelada na Primeira Guerra Mundial e ela teve, digamos assim, entre aspas, sucesso na Segunda Guerra Mundial com os nazistas, porque eles conseguiram, através da propaganda nazista, convencer um monte de pessoas de que os judeus era a principal desgraça que estava promovendo na Alemanha, naquele país. Não só na Alemanha e aonde eles estavam. E as pessoas acreditaram nessa mentira. Né? Então, hoje, essa história ela está muito mais modernizada. E você precisa tomar cuidado com essa história, porque ela está te enganando. Então, os Estados Unidos, que é o principal aliado de Israel, na promoção, olha só, né? Veja só como é interessante. Diante de toda aquela região, diante de toda essa região, da qual Israel está rodeada, onde as pessoas podem professar a sua fé, é justamente Israel. Porque ao redor, você não pode ser católico, você não pode ser protestante, você não pode ser cristão, você não pode ser umbandista, você não pode ser do candomblé, você tem que ser única e exclusivamente dedicado ao Islã. Né? E caso você seja, em algumas situações, se você for cristão e aceitar Cristo por essas regiões, você tem que pagar um imposto altíssimo. Em algumas situações. Tá? Não é para todos os países que rodeiam Israel, não. É algumas situações, porque sempre existiu perseguição com os cristãos, com os judeus. Então, para que você entenda que a única democracia que é defendida pelos Estados Unidos e por vários países democráticos é justamente Israel, coisa que não existe ao redor. Então, eles precisam, para dar poder a besta, como está escrito no livro de Apocalipse, para que o governo da besta, o governo do anticristo, receba total autoridade diante do mundo, coisa que não vai acontecer, é preciso destruir as grandes democracias. E os Estados Unidos é uma das principais democracias que é aliado de Israel, que defende Israel. Então parem de acreditar e de propagar essas falsas informações de elite global, né? De que os Estados Unidos está conspirando junto com os judeus, junto com a maçonaria para construir o governo do anticristo. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande idiotice, porque tudo que está dito biblicamente em relação ao governo do anticristo, ao governo da besta, está aqui relacionado com essa região, Turquia,
Síria, Egito, Iraque, Arábia Saudita, Meca, tudo aqui, pessoal, Irã, né? Ainda mais com os poderes comunistas agora da China, né? Crescendo no mundo, todos eles sendo aliados. Veja bem, a Rússia protegendo situações como a Síria, né? Já coloquei uma informação aqui no canal, uma informação que não possui em nenhum outro canal em relação à ideologia nazista que está sendo implementada já de longa data no povo da Síria. E a Rússia está promovendo, a Rússia sabe, o governo russo sabe que isso está sendo promovido dentro da Síria, né? Existe uma conspiração para que toda essa região seja alavancada para um grande império antigo, que é o antigo império da Assíria. Já mostrei isso, tá? Eu vou deixar o link desse vídeo aí abaixo para você também entender essas informações. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem na paz de Cristo e cuidado com as informações que você compartilha em relação a essa tal de elite global, tá? Em relação à nova ordem mundial, porque a nova ordem mundial ela está num caminho totalmente ao contrário do que está sendo divulgado aqui por esses teóricos comunistas da conspiração na internet. Beleza? Então, até mais.